Fala pessoal, vocês realmente acham que o Donald Trump está preocupado com o PCC e o Comando Vermelho terem se tornado donos do Brasil, exercerem grande soberania política, econômica e intelectual no Brasil? Vocês realmente acreditam que o Marco Rubio designou o PCC e o Comando Vermelho como empresas narcoterroristas, terroristas literalmente, porque o Donald Trump e todos os seus asseclas estão preocupados com a gente, o povão latino? Ou tem alguma coisa por trás que talvez você não esteja conseguindo enxergar ou ouvir e entender? Você precisa entender que o Donald Trump, para ele ter aceitado isto, primeiro, logicamente que ele vai dar uma ajudinha, lógico, ao senador Flávio Bolsonaro. Tu sabe disso. Não sei se você está inteirado, mas primeiro turno das eleições colombianas, um candidato de direita saiu na frente. E o terrorista do presidente atual da Colômbia disse que não vai aceitar. Tu sabe quem era ele, não sabe? O presidente atual da Colômbia. Tu sabe qual era a função dele dentro das Farc? Ou você esqueceu? Mas vamos nos concentrar no cerne da história. A preocupação de Donald Trump com o PCC e o Comando Vermelho de estarem enviando ou exercendo grande domínio e controle da cocaína em 12 estados americanos. Você realmente acha que o playboyzão, o gigolô da década de 80 e 90, boyzão, que não tem noção do que é a vida real, está preocupado com o povo americano? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Você precisa entender o que é guerra de geopolítica. Esse livro aqui, esse aqui, Geopolítica aqui, ó. Talvez você desconheça o que a Inglaterra fez. A história não perdoa. O que a Inglaterra fez com a China ali, finalzinho do século XIX. Tu sabia que aqui era uma nação extremamente rica e os ingleses queriam vender produtos para os chineses e houve uma recusa. O que eles fizeram? Eles invadiram a China. E não só invadiram, sequestraram Hong Kong por tempo bem considerável, 150 anos. É isso que você ouviu. E adivinha qual era o principal comércio, o principal produto que os ingleses vendiam para os chineses? Você sabe? Entorpecentes. Entorpecente. É isso aí. Eles estavam simplesmente destruindo o povo chinês porque estavam viciados em entorpecentes. Tem um livro chamado Red Cocaine, de Joseph D. Douglas. Ele revela muito bem isto. E aí também você vai encontrar, não sei se você viu o filme O Gangster. Lembra do filme O Gangster? Que tinha como ator principal, era Denzel Washington, e o coadjuvante era o Russell Crowe. Lembra? Pois é, aquilo ali é uma história literalmente verídica. Aquilo ali é uma história que reflete bem que muitos países, o que eles fazem para destruir outras nações mais poderosas? Eles passam a enviar quantidade de entorpecentes absurdas para aquela nação para destruí-la. E os chineses estão usando, adivinha quem? O Brasil. Os chineses estão usando o Brasil para enviar muitos entorpecentes para dentro da América. E não só isso. Os chineses também estão... Os chineses, na verdade, já há muitos anos,
Eles compraram trocentas consciências de presidenciáveis, senadores, deputados federais, grandes empresários. É isso aí. Os chineses vêm comprando consciência do hemisfério ocidental a dar com pau há décadas. Por isso os chineses exercem grande poder sobre muitos países, não só na América do Sul, principalmente na África. E eles não só vendem os seus produtos baratos, eles vendem também os seus entorpecentes para destruir aquela nação mais rápida. Se você olhar hoje os Estados Unidos está sendo devorado pelos entorpecentes que são enviados de outros países lá para dentro. Mas não é só isso. Não fica só aí. Nesse livro aqui, ó, Geopolítica Geopolítica, ele revela ali quem são as agências de segurança respeitadíssimas no mundo por causa da sua inteligência e por causa do seu poder de vigilância e o seu poder bélico de encontrar pessoa em qualquer lugar do mundo. Sabe qual é o produto deles? Você não vai acreditar. É isso aí. Eu não posso falar aqui porque se eu falar, mas você já imagina, porque se eu estou falando de PCC e o Comando Vermelho, você já imagina qual é o principal produto das três principais agências de maior inteligência e poder bélico e tecnológico do mundo. Uma fica dentro de Israel, outra fica dentro dos Estados Unidos e outra fica em Londres. Então, automaticamente, você já pode mais ou menos imaginar o que eu estou te dizendo. Então, é importante que você entenda que o Donald Trump, o que ele quer são as nossas terras raras. É isto aí. Porque ele precisa destes condutores, assim como o vampiro precisa de sangue. Porque existe uma guerra, uma briga tecnológica entre a China e os Estados Unidos. Contudo, é necessário a gente jogar um pouco de luz sobre a China. Tem um monte de pessoas na internet falando da tecnologia extremamente elevada e avançada da China. Isto não é real. Isto não é real. Não é real. As mentes mais brilhantes tecnológica, assim falando, sabe onde está? No Vale do Silício. É isso aí. Toda a novidade tecnológica sai do Vale do Silício. A China só copia e tenta melhorar. Algumas vezes ela acerta e outras vezes ela erra. Só que essas informações você não tem. E outra, a China, o que mais sobra para ela são terras raras. Então, os Estados Unidos sabem muito bem disto. Esses condutores para produzir esses computadores, carros mirabolantes, computadores, celulares, aparelhos domésticos e afins, aviões, foguetes, eles precisam destas terras raras. E a China tem de sobra. Entende? Mas os Estados Unidos não têm. Não é um país rico em terras raras, mas o Brasil é. E aí, por que ele classifica o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Logicamente, para jogar na mídia essa informação, porque o Brasil já está na mira deles há muito tempo. Porque eles precisam das nossas terras raras. E uma outra coisa, como ele acabou de classificar agora o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, ele já vai ter uma desculpa, não para invadir de cara, mas já está na mira. Está na mira. E uma outra coisa que você precisa entender, que talvez você não esteja compreendendo. Nas eleições aqui no Brasil, este ano,
O candidato que ia estar, é melhor ele começar a dar tchau. É melhor ele começar a dar tchau, porque talvez você não saiba. Quando muda a política americana, toda a região é afetada. Então, isso que o Marco Rubio fez, isso que o Vale do Silício fez, isso que o Donald Trump fez, não é uma coisa aleatória. Isto é um projeto para quebrar o governo de esquerda brasileiro. Porque o governo de esquerda brasileiro é um atraso extremamente relevante, é um atraso de grande ojeriza para a política americana, porque esse governo que aí está, ele está inclinado, ele namora, ele paquera, ele se relaciona com mentes tirânicas e por isso ele produz filhos rebeldes, filhos revolucionários. Este é o resultado do cruzamento entre a mente tirânica e a mente o analfabetismo cru. Este é o resultado do cruzamento de uma mente maligna, de uma mente satânica, de uma mente que tem o desejo de tirania, o desejo de controlar, o desejo de comandar, com tiranos como Vladimir Putin, como Khamenei, que foi executado agora pelo Donald Trump, assim como ele também executou o carrasco de Teherã, Soleimani. Ou seja, esse camarada que tá aí, esse russão, esse playboyzão, esse gigolô da década de 80 e 90, ele é um cara imprevisível. Ele é um cara imprevisível, ele transformou os Estados Unidos em piratas dos mares. É isso que ele fez. E outra, você precisa entender que a ordem mundial não existe mais. O que é uma ordem mundial? Pensa, o que é uma ordem mundial? É uma coisa bem administrada, bem amarrada, bem coordenada, bem organizada. E com essa ordem mundial surge o quê? Os direitos internacionais. Isto não existe mais. Não existe mais. O Donald Trump, ele pode fazer o que ele quiser no hemisfério ocidental. Quem vai dizer que ele não vai fazer? Ele quer pegar a Groenlândia. Por que ele quer pegar a Groenlândia? Terras raras. Por que ele pegou a Venezuela? Tu acha que ele só pegou a Venezuela por causa do petróleo? Tu acha? Não é só o petróleo que está envolvido aí. E outra coisa, a hegemonia americana no mundo é uma coisa assustadora e uma coisa poderosa. Me apresente hoje, neste exato momento, um exército poderoso, ousado, destemido, com as armas que os americanos vêm mostrando, vêm revelando ao mundo, e fora as armas que eles ainda não revelaram ao mundo. Me apresenta um exército com esse poder de destruir, de aniquilar, de controlar e de comandar e de impor a sua política terrivelmente agressiva. Não existe. Não existe. E aí nós tivemos lá Flávio Bolsonaro para ter uma reunião com ele. O que é aquilo lá? Você não sabe o que é aquilo lá? Aquilo lá, eles estão amarrando as pontas que estão soltas. Donald Trump, os grandes empresários do Vale do Silício, falou, não, traz ele aqui, pô. Traz ele aqui, vamos colocar as cartas nas mesas. Logicamente a mídia não pôde filmar isso, porque a conversa dura, aquela conversa franca, aquela conversa poderosa, a mídia nunca se envolve, nunca é apresentado à mídia. Então eles já colocaram as cartas na mesa. E eu, Flávio Bolsonaro, isso acontece com todo presidenciável, meu irmão. Todo presidenciável tem que dar a bênção a esses caras. E a bênção que ele foi dar não é em si o gigolô da década de 80 e 90. Não é ele. São pessoas que não aparecem. E se você ainda não entendeu que a política
que o governo brasileiro irá mudar, escreve o que eu estou te dizendo. Assim como periga do governo colombiano de esquerda sair, ser tirado, sai fora. Por quê? Por causa da influência da política americana. E a probabilidade desse camarada ser reeleito dentro dos Estados Unidos é muito grande. É muito grande, é muito grande. Porque me apresente talvez você não goste dele, eu não tenho prazer nele porque eu não confio nele, eu sei o que ele quer, eu sei o que ele deseja. Ele quer poder e ele está conseguindo porque não tem ninguém que possa dizer a ele que não vai dar. Se não der, ele vai invadir. E a Cuba, pode esperar que Cuba é a próxima. Cuba é a próxima. O presidente de Cuba falou que vai resistir. Ele vai resistir, ele vai lutar, ele vai explodir. Vai explodir o quê? Vai lutar com o quê? Fala aí. Não dá para enfrentar esta hegemonia americana bélica. Não dá. Não dá. Não dá. Então, ele vai entrar aqui, porque o Brasil já está na mira há muito tempo, por causa das terras raras, não é por causa do que nós estamos sofrendo no dia a dia, não é porque o PCC e o Comando Vermelho estão nos corredores de Brasília, nos departamentos, nas empresas, nas salas dos senadores, dos deputados federais, do executivo, do judiciário, do legislativo. Não é porque o Comando Vermelho e o PCC está na Faria Lima, não é porque você está sendo humilhado, tomando um tapa na cara, tomando tiro à torto e à direita. Não é isto. Ele não quer nem saber. O que importa para ele, verdadeiramente falando, são as terras raras. E para finalizar o vídeo, eu não posso deixar de falar, ontem uma criança de 12 anos brincando dentro do seu condomínio na Pavuna tomou uma bala na cabeça. E hoje pela manhã, acho que é segundo sargento ou primeiro sargento da PM, tomou um tiro na cabeça e foi morto, foi executado pelo Comando Vermelho. Veja, é muito importante que você entenda que esse lance de cocaína, isso nunca vai acabar, isso nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Porque se você viu o filme O Gangster, você sabe do que eu estou dizendo. Se eu não me engano, eu iniciei o vídeo falando do que a Inglaterra fez com os chineses. Finalzinho ao meado do século XIX. A Inglaterra inundou a China com entorpecentes. Então você vê que esse lance de você inundar um país inteiro com entorpecentes, isso não é o cara que comanda ali o morro, que comanda a favela, que comanda aquele beco. Isso vem de fora, isso vem de poderosos, pessoas que estão na cobertura, que estão envolvidos lá em Brasília, que estão envolvidos na política, que estão envolvidos na Faria Lima. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro que rola, que está envolvido neste comércio é uma coisa absurda. O principal entorpecente, que é o branco, ele é mais poderoso no seu comércio do que o petróleo. Só para você ter noção. Então, isto vem de cima. São pessoas poderosas que inundam os países. O PCC chegou onde chegou, o Comando Vermelho chegou onde chegou, porque o Estado está envolvido com eles. Os funcionários públicos estão envolvidos com esses narcoguerrilheiros e esses narcotraficantes que tomaram praticamente os estados brasileiros. A soberania do Comando Vermelho no Rio de Janeiro é uma coisa absurda, é uma coisa assustadora, assim como a soberania do PCC em São Paulo. Então é preciso você entender que se você acha que as principais mentes que estão controlando, acho que tu me mordeu aqui, cara, que estão controlando os estados brasileiros, você não sabe
de nada por meio da cocaína. Você não sabe de nada. Quem controla verdadeiramente a cocaína e todos os entorpecentes são grandes empresários. Grandes empresários, parlamentos. Os artistas também estão envolvidos. É uma casta do pessoal que está aqui em cima. Isso nunca vai acabar. Beleza? Espero que você possa analisar aí o vídeo. O mosquito me mordeu aqui, me machucou, cara. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.